Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E para ambientarmos para a prece, nós vamos ter um vídeo do nosso canal no YouTube, que temos um projeto chamado Pontinho de Luz, e usamos, o primeiro livro foi o livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. O capítulo será o 85. A verdade pode não estar com você. Alguém pensa diferente de você. Essa diferença lhe aperta o coração. Você não sabe o que fazer e vem o desespero. No entanto, reflita um pouco. Será que a outra pessoa não está certa? Respeite essa maneira diferente. Inicie a mudança por você, antes de exigir a modificação alheia. Aproxime-se. Compreenda. A verdade pede compreensão para se afirmar. E agora, Mestre Jesus, querido amigo, nós aqui estamos reunidos para entendermos um pouco mais sobre este tema que trabalha em cada um de nós de reforma íntima, que os amigos espirituais que estão sempre conosco, que toquem nossos corações para este aprendizado. Envolva, queridos irmãos, o nosso expositor da noite, que ele faça da sua palavra aquela que cada um de nós necessita receber neste momento. Muito obrigada, Mestre Jesus, amigo querido, que assim seja. E agora, nós vamos passar para o estudo da noite, que nós estamos continuando o 5º mês do projeto educativo doutrinário Reforma Íntima, Desafio de Urgência, ano 2. E hoje o tema será: o que se pode transformar intimamente? E o expositor da noite é o nosso irmão Newton Reis. Ele frequenta o Centro Espírita Esperança e Luz, na Estrada Santa Veridiana 530, Santa Cruz. Vamos vibrar com o nosso irmão. Ok. Boa noite a todos. Primeiramente é um prazer estar aqui, né, que foi a primeira casa que eu frequentei, foi o CEL, que quando eu vim de Salvador, e é bom poder rever as pessoas, e isso já nos ajuda nesse processo de reforma íntima, sobre o que podemos mudar intimamente, porque nós iniciamos os nossos objetivos de mudança, de tentar fazer melhor a cada dia. E é muito importante quando a gente chega em um local e você percebe que mesmo com os anos passando, as pessoas estão ali, firmes, acreditando que é possível fazer melhor a cada dia. Então, isso realmente é uma satisfação. No tema de hoje, nós vamos tratar sobre a transformação íntima, né? O que se pode fazer para se transformar intimamente. E nós já temos essa confirmação através de Emmanuel, que ele vai dizer no livro A Caminho da Luz, que quando Jesus encarnou aqui na Terra e esteve aqui presente, foi quando foi identificada a maioridade da humanidade terrestre. Ou seja, foi identificado naquele momento que nós já estávamos aptos, já tínhamos amadurecimento suficiente para poder realizar essa transformação íntima. E nós sabemos que Jesus, sendo um Cristo, sendo um espírito de alta envergadura, ele não iria estar aqui no meio de nós se ele não acreditasse que nós pudéssemos
realizar essa reforma. Quando nós iniciamos o estudo desse texto, desse capítulo, que ele fala no que se pode transformar intimamente, um dos primeiros pontos iniciais, a gente pensa sobre transformação. Quando a gente passa a se transformar intimamente, o que seria a transformação? A transformação é essa mudança de estado. É você estar disposto a deixar de ser o que você é e se transformar em algo maior, em algo melhor. E quando nós pensamos nessa parte da transformação, às vezes a gente procura muito no externo. Onde eu vou conseguir essa transformação? Mas a boa notícia que Jesus vem trazer para todos nós é que essa reforma, a construção desse reino de Deus, de se tornar melhor, é feito dentro de nós mesmos. Então isso já traz um alívio, já traz um consolo enorme, porque nós começamos a perceber que não se busca o que está fora para realizar essa transformação, mas construir com o que está dentro. E nessa caminhada, né, da humanidade em querer fazer melhor, em querer transformar, em querer o bem, porque o bem, todos nós queremos ele. Nós queremos transformar as coisas para melhor. Nós queremos que o mundo seja melhor, que a sociedade seja melhor. Mas o problema, muitas vezes, é que nessa busca dessa transformação íntima, nós estamos preocupados com o bem, mas com o bem para nós mesmos. Nós queremos a melhor comida, mas queremos para nós mesmos. Então, esse é que é o grande problema. Não há problema em nós querermos realizar o bem, porque nós precisamos realizar o bem. A única questão é quando nós queremos esse bem só para nós mesmos. E nós vamos ver que nas histórias, nas referências que são trazidas pela época de Jesus e tudo que foi vivido, é uma série de ensinamentos sobre esse processo de transformação. Porque a transformação íntima, ela é realizada pela própria pessoa. Às vezes parece até redundante, porque você diz, não, se é íntima, obviamente tem que ser algo que parte de mim. Mas só que muitas vezes nesse processo, nós esperamos o que vem de fora. Nós esperamos que o outro venha trazer a nossa salvação. Até hoje, na sociedade, a gente vê a ideia de que vai vir um Salvador e vai transformar tudo. Dentro do Espiritismo, que quando se transformar em planeta de regeneração, tudo vai ficar maravilhoso. Mas nós precisamos entender que é necessário um esforço particular. No livro Boa Nova, Humberto de Campos ele vai trazer um dos capítulos chamado A Ilusão do Discípulo. Ele vai falar sobre Judas, que ele vai encontrar Judas nas paragens de Jerusalém, no plano espiritual, mas a gente não vai trazer aqui a história completa desse encontro. A gente vai focar em uma questão que Judas acreditava como sendo a solução do mundo, como sendo a solução de todos os problemas. Enquanto ele estava ali, no momento com Jesus, todos o conhecem, né, como o traidor, aquele que traiu Jesus. Mas na mente dele, ele acreditava que se ele fizesse a relação correta com a política daquela época, ele iria conseguir impor os pensamentos de Jesus para aquela sociedade. Ele mesmo convivendo com Jesus, durante tanto tempo, nas caminhadas com Jesus, ele não entendia a sutileza do que Jesus trazia, a sutileza desse reino que é construído dentro da alma. E ele, mais uma vez, colocou a criação desse reino de forma externa, onde a política, a riqueza, os donos daquele tempo iriam conseguir
transformar e trazer a hegemonia que os judeus precisavam e que eles tanto ansiavam. Que eles esperavam o Messias, e esse Messias era como um guerreiro. Era o Messias que ia vir e conseguir dominar todos os povos. E quando a gente pensa na transformação íntima, a gente já vê aí um contraste, porque Jesus trazia a questão íntima, e Judas, mesmo ali convivendo com ele estava procurando o externo, ele não estava procurando o que estava dentro dele. E muitas vezes a gente vai perceber o quanto é importante esse cuidado de nós mesmos darmos o passo para a transformação íntima. Porque Judas estava ali do lado de Jesus. Porque muitas vezes a gente pensa, não, mas se Jesus estivesse aqui agora eu iria fazer diferente. E não tiveram pessoas que estavam ali, convivendo com Jesus e não conseguiam fazer diferente. Quando a gente vai para um outro discípulo, Tiago, vai estar relatado no livro Primícias do Rei, Pelos Caminhos de Jesus. E nesse livro, nesse capítulo, vai ter um capítulo lá chamado Os Candidatos do Reino. E Tiago, como um dos discípulos, organiza uma entrevista com Jesus. E nessa entrevista que ele organiza com Jesus, ele leva 3 pessoas que eram bem colocadas ali na sociedade. Um era construtor, e esse construtor, ele era responsável pelas maiores obras de Jerusalém. As maiores construções estavam ali em nome dele, com exceção do templo. Mas os outros, então assim, ele era uma referência, era um homem de alta sociedade. O segundo era um outro que era bem colocado na sociedade. Ele tinha muitas terras, ele tinha trabalhadores, e o terceiro, ele era estrategista militar. Então, ele, apesar de ser jovem, ele tinha uma cabeça muito boa para poder armar estratégias e vencer guerras. E Tiago levou esses 3 para a reunião com Jesus. E imaginem vocês, Jesus, com o objetivo de construir o reino nas almas, recebeu a visita desses 3. E Tiago, que estava ali naquela situação apresentando a Jesus aquelas 3 personalidades, e Jesus somente agradeceu e se retirou. Tiago ficou muito decepcionado, porque ele dizia, você não disse que queria construir um reino, que queria construir o reino de Deus aqui na terra? Eu trouxe tudo o que é necessário. Eu trouxe quem tem dinheiro, eu trouxe quem tem terra, eu trouxe quem entende de estratégia militar, e mesmo assim você não deu importância. E Jesus, com todo o carinho de sempre, olhou para ele e explicou, mais uma vez, que ele buscava construir o reino nas almas, e não o reino externo que as pessoas esperavam. Então o desafio de Jesus era muito intenso, muito grande, porque ele precisava mostrar para toda uma sociedade, inclusive os que o esperavam, que o reino, a transformação era interna, a transformação era íntima. E todos buscavam o externo. Mas, nas suas caminhadas, não tinham só as pessoas que não ouviam, né? Tinham as pessoas também que conseguiam captar qual era a mensagem de Jesus. E a exemplo de uma delas, nós temos Maria de Magdala, que é uma personagem de história conhecida por muitos. E um ponto que é importante destacar da história dela é que, para a época, ela era muito bem colocada, muito bem posicionada. Ela tinha um palacete. A gente vai encontrar mais detalhes sobre a história dela nesse livro Primícias do Reino, escrito pela Amélia Rodrigues. Vai ter lá um capítulo chamado A Rede Viva de Magdala. E ela tinha joias, ela tinha perfumes caros, ela tinha servos, ela tinha o que a ambição poderia comprar naquela época.
Mas aí a Amélia Rodrigues vai relatar que ela tinha tudo aquilo, mas ela tinha um vazio. Ela tinha sede de amor. E mesmo com tudo que ela tinha, ela não conseguia encontrar esse amor. Ela não conseguia encontrar esse significado da vida. Então, um dia ela ouve falar, vou contar aqui a história de forma resumida, para que a gente consiga fazer essa relação com a transformação íntima. Nós tivemos esses dois personagens anteriores, como Judas e Tiago, que mesmo ao lado de Jesus, tinham uma dificuldade enorme de conseguir entender aquilo. E ela, que ouviram falar de Jesus, resolveu visitá-lo. E aí, no diálogo com Jesus, ela entende qual é a mensagem. Ela mesma que se sentia pecadora. A Amélia Rodrigues vai relatar que ela se sentia realmente a pecadora, que ela se sentia podre. Mas ela foi procurar uma solução. E nesse encontro com Jesus, Jesus abre um novo universo para aquela mulher. E ela, ouvindo todos os ensinamentos de Jesus, ela resolve mudar de vida. Ela começa a perceber que ela precisava se transformar intimamente. Ela, no diálogo de Jesus, ela percebeu que era necessário para essa transformação, que era o amor. Então, ela resolve se desfazer de tudo que ela tinha. Ficou com estritamente necessário. E saiu, seguindo Jesus, e começou a ajudar os necessitados. Começou a ajudar todos que chegavam a ela. E nesse processo da transformação íntima, não é fácil. Não é fácil porque existe uma origem, né, desses sentimentos que nós temos que ainda são tão próximos do primitivismo, que ainda são próximos da nossa origem enquanto espírito. E o nosso trabalho é justamente começar a fazer essa migração da parte primitiva para a parte angelical. E Jesus, acreditando que nós estamos aptos para poder fazer essa transformação, ensinou o caminho. Ensinou como nós devemos trilhar para chegar a esse caminho. E Maria de Magdala, ela teve muita dificuldade, porque à época, ela, além de ser mal falada, que era uma mulher independente. Era uma coisa incomum naquela época. Você ter um palácio, uma mulher, ter tudo que ela tinha. E quando ela se converteu, como a Amélia Rodrigues chama a Rede Viva de Magdala, quando ela reviveu para Jesus, ela passou por muita dificuldade, porque ela tinha a hostilidade dos próprios discípulos, que não aceitavam aquela mulher ali do lado. Tanto que quando Jesus ressuscita e ela vem dar a notícia, eles comentam entre eles, mas para você, Jesus ia aparecer para você, sendo que João e Pedro estavam lá e ele ia aparecer justamente para você. E aquilo cortava o coração dela, aquilo dali machucava, porque ela amava Jesus e amava tudo que acontecia ali. Ela começou a amar o próximo de coração. E aquelas palavras feriam. E por que a gente está trazendo aqui essa questão de Maria de Magdala? É porque nós hoje também passamos por isso. Quando nós decidimos seguir o caminho do Cristo, inúmeras dificuldades acontecem. As pessoas vão maldizer, vai haver fofoca, vai desacreditar. Agora ele é espírita, diz que está agindo assim. Espírita faz isso. E essa história, há mais de 2000 anos, vem nos encorajar. Vem nos encorajar porque Maria de Magdala, mesmo com todas as dificuldades que ela encontrou no meio do caminho, ela abraçou os leprosos, ela foi para o Vale das Flores, que era o Vale dos Leprosos, e ajudava
aqueles irmãos com todo o carinho, com todo o amor. Porque ela entendeu a mensagem que Jesus, quando Jesus falava para ela, que aquele que vive verdadeiramente, ele se doa. E é nesse processo de doação é que nós vamos fazendo essa reforma íntima, que nós vamos trabalhando interiormente. Vamos ter dificuldades, porque nós estamos ainda num processo de evolução. E, como nós sabemos, a natureza não dá salto. É necessário que nós sigamos passo a passo para que nós entendamos essa transformação que acontece. Nós vamos ter um outro caso positivo também, que é o caso de Paulo, que ao encontrar Jesus ali a caminho de Damasco, ele se transforma. Ele percebe que toda a força dele estava direcionada para o lado errado. E quando ele começa a entender a mensagem de Jesus, ele vai, como está lá relatado no livro Paulo Estevão, tira 3 anos, fica no deserto, estuda as palavras de Jesus, estuda o Evangelho e volta mais fortalecido. E mesmo assim, a gente vai encontrar diversas passagens no livro o quanto Paulo precisou lutar para poder conseguir ser esse propagador do Evangelho. E nós, quando nós passamos por dificuldades, quando nós, na tentativa de fazer o bem, somos apedrejados, trazendo aqui as passagens de Paulo, que foi apedrejado literalmente, né? Mas aqui eu estou falando no sentido figurado. Quando nós recebemos essas críticas, nós devemos buscar nessas personagens essa força para poder fazer diferente e acreditar nessa transformação. E muitas vezes, nesse processo de tentar fazer o melhor, nós nos perguntamos. É natural que a gente se pergunte, será que Deus quer que a gente sofra? Porque esse processo de transformação íntima, às vezes, é tão doloroso. Às vezes a gente tem que abdicar de tantas coisas. O próprio Paulo, que quando voltou foi recebido pelo pai, e o pai não aceitou ele com a sua nova fé e acreditava que ele estava louco. E ele teve que sair de casa. Então, nesse processo, muitas vezes, para um coração desatento, a gente vai pensar, mas como funciona isso? Por que Deus quer que a gente sofra tanto e passe por todas essas dificuldades? Quando a gente para pensar nisso, a gente pode voltar e, na verdade, ir mais à frente, sair do Evangelho e ir lá no Livro dos Espíritos. Quando a gente lê a questão, tem uma questão lá do Livro dos Espíritos, que é a questão 193. O Kardec ele vai justamente perguntar por que Deus não isentou os espíritos de todas essas provas e não deixou que eles já estivessem na primeira classe. Já criava os espíritos puros, como um anjo. Era só criar e deixar que tudo ia ser perfeito. A gente, inclusive, nem precisaria estar aqui falando de reforma íntima. Não precisaria estar aqui falando dessa transformação íntima, porque todos já seriam perfeitos. E aí, os espíritas vão discorrer com uma resposta, mas eu vou destacar aqui os 3 pontos principais dessa resposta. Os espíritos primeiro vão responder, dizendo que é necessário que o espírito tenha o mérito da perfeição. Então, se eles fossem já criados perfeitos, eles não teriam o mérito da evolução. Então, isso é um ponto importante. Um outro ponto que os espíritos vão dar a resposta para Kardec é que os espíritos eles estão criados simples e ignorantes para que eles desenvolvam as suas personalidades. E isso, às vezes, parece uma coisa simples, mas é de uma profundidade enorme. Porque imagine se todos fossem criados perfeitos e não passaram por nenhuma questão, iam ser como robôs, todos iguais. Todos agindo da mesma forma, todos falando do mesmo jeito, porque não houve experiência para traçar suas personalidades. E o último ponto que ele vai trazer é que os espíritos, eles participam da organização do universo.
em suas diversas escalas. Então, todos os espíritos têm uma responsabilidade, todos. E quando a gente fala todos, estamos falando de mim, estamos falando de vocês, de cada um que está aqui sentado. Todos os espíritos têm uma responsabilidade nessa jornada, nesse caminho, e têm sua responsabilidade no universo. Então, nesse caminhar para poder desenvolver todas essas habilidades, nós vamos acertando e nós vamos errando. Vamos acertando e vamos errando. E nessa caminhada, nós podemos errar, nós sabemos que tudo é relativo. Né? Nós vamos ter o retorno daquilo que plantamos. Então, quando nós chegamos em determinado ponto da nossa evolução e começamos a praticar, a se envolver nas questões materiais de forma exagerada, isso inclusive tem um texto, para quem quiser ver de forma mais detalhada, tem um texto na Revista Espírita de fevereiro de 1864. Vai ter lá um item chamado Estudos sobre a Reencarnação. E aí o espírito que está dando a comunicação, ele vai nos alertar em relação a isso. Ele vai dizer que quando nós valorizamos muito a questão material, quando nós damos o valor além do necessário às questões materiais, nós nos impregnamos com esse fluido material. E quando nós passamos a evoluir e despertar para as realidades espirituais, para as sensações do espírito, nós deixamos de lado a sensação da matéria, que no início era importante, porque Deus julgou, na sua inteligência suprema, que nós deveríamos começar na parte material, porque é mais simples. É como se fosse uma criança que brinca com aqueles instrumentos para fazer comida, tudo de plástico. Aí a mãe ensina que ali é o fogão, e aí ela abre e bota ali tudo no plástico, mas ela não vai aproveitar nada daquilo, porque aquilo dali é só para ela aprender a ter uma noção de como funciona. É como se, em um determinado momento, essa criança estivesse apta para cozinhar. E aí ela diz, olha, você não vai mais brincar com isso não, você vai passar a cozinhar de verdade. E a criança vira e diz, não, eu não quero, eu quero ficar aqui, eu quero fazer isso aqui. Aí a mãe, o pai, vai tentar explicar que existe todo um universo além daqueles brinquedos de plástico. E a criança vai ficar ali relutando para continuar na área que para ela é segura. E nós, como espíritos, nós tivemos nossa infância. E a nossa infância, enquanto espírito, ela está relacionada à parte material. Então, ali nesse início, é que nós vamos começar a despertar sobre o que é bom para a nossa vida. Coisas simples. Eu estou com frio, um agasalho. Eu estou com fome, eu como. Então, são questões imediatas. Mas quando nós vamos conhecendo a realidade do espírito, são conquistas eternas. São conquistas que vão ficar conosco por bilhões de anos, pela eternidade. Então, é diferente de uma ação para conseguir uma comida, que daqui a pouco você está com fome de novo. E aí, qual é o ponto que nesse estudo eles vêm trazer? Que quando nós começamos a entender a realidade do espírito, nós precisamos deixar a realidade da matéria aos poucos. E é nessa transição que nós precisamos nos transformar intimamente. Porque aí você precisa começar a entender que existe uma realidade nova, que existe algo muito grandioso. E muitas vezes a gente fecha os ouvidos para isso. Porque Jesus nos disse, eu ofereço a fonte de água viva. O que é a fonte de água viva? Por exemplo, a gente trabalha muito, corre para conseguir o dinheiro no final do mês, conseguir comida depois que tudo acaba, e a casa acaba, e a roupa rasga. E ele está dizendo, com essa reforma, com essa transformação, você vai ter a fonte viva. Ou seja, tudo que você precisa não vai acabar, é inesgotável. E aí está a felicidade eterna. E como nós temos dificuldade de entender isso? Nos está oferecendo algo que vai ficar conosco para sempre. E mesmo assim, a gente ainda prefere dar
atenção para as questões materiais. Mas aí, nesse estudo, a gente vai entender o contexto. Porque a gente vai entender que na nossa infância a gente ficou muito tempo trabalhando com isso, na nossa infância enquanto espírito, trabalhando muito com essas questões materiais. E aí nós desenvolvemos os nossos vícios, nós desenvolvemos os nossos defeitos. Por quê? Porque quando eu conseguia uma comida, eu tinha que defender aquilo. E aí, na defesa daquilo, eu gerava violência, eu gerava o egoísmo, eu gerava ganância. Então, era necessário por um instinto de sobrevivência. Mas quando nós falamos da realidade do espírito, aí nós vamos para outras pairagens, nós vamos para outra realidade, porque é o amor completo que Jesus nos oferece, sem mescla, é a felicidade. Mas, quando nós entendemos essa realidade e queremos transformar, aí nós precisamos entender, como eu falei anteriormente, que nós estamos impregnados com os fluidos materiais. E aí nós precisamos entrar num processo de depuração desses fluidos. E aí é que vai começar a nossa realidade do espírito. E essa realidade do espírito, ela vai falar através de sentimentos. E esse vai ser o grande diferencial, porque a gente vai sair da parte material, onde inclusive o próprio Jesus, para conseguir conversar com a gente, teve que ir para a cruz e estar ali crucificado. Porque nossos sentimentos estavam tão endurecidos, tão materializados, que a gente só entendia o que era material. Porque ele podia só falar de amor e depois voltar. Mas só que para grande parte da população, só seria importante se olhasse o sangue derramando lá. Que aí a pessoa dizia, olha, isso daí deve ser importante, porque o cara morreu. A nossa ligação com a questão material era tão intensa que Jesus chegou a esse ponto para poder conseguir estabelecer uma linha de diálogo com a gente. Porque aí, grande parte das pessoas que até hoje sabem do processo de crucificação de Jesus é que se alerta, poxa, fez isso. Então, esse foi um impulso que ele veio nos trazer, né, diante e contando com todos os seus ensinamentos de como fazer melhor, de como domar as nossas más inclinações, que é o que o Espiritismo vem trazer, vem dizer para a gente. Quando nós falamos desses vícios, dessas dificuldades que nós ainda temos, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai ter um texto lá falando sobre o egoísmo. E o próprio Emmanuel, inclusive, vai ser o Espírito que vai falar no primeiro texto. E ele vai dizer algo que é muito importante no processo da reforma íntima, dessa transformação íntima, que é a coragem. Que ele vai dizer nesse texto que temos que ter coragem para lutar contra nós mesmos. Porque lutar contra o inimigo é fácil, mas lutar contra nós mesmos é a grande dificuldade que nós temos e que nós precisamos enfrentar para realizar essa transformação. Joana de Ângeles, nos seus textos, ela vai falar muito sobre isso, dessa questão da transformação íntima, e como nós precisamos ver que nós precisamos mudar por dentro. Foi como Maria de Magdala, quando ela olhou, ela disse, eu preciso mudar por dentro. Quando ela chega no final da existência dela, ali terrestre, reencarnada, ela acaba contraindo a lepra, porque ela convivia com aquelas pessoas e ela contraiu a lepra. Mas, ao mesmo tempo, a Amélia Rodrigues vem trazendo os pensamentos dela, que ela diz, não há motivo para lamentar a minha situação. Ela, mesmo com lepra, se encontrava feliz. Porque quem consegue realizar essa reforma, iniciar o processo dessa reforma, dessa transformação íntima, ela sabe que tudo que é material e as dificuldades que vêm para a nossa elevação. Tanto que no livro Paulo Estevam, ou as palavras de Gesiel lá, ele vai dizer, Deus não nos envia problemas que não precisamos. Quando a gente começa a refletir sobre isso, todo problema que chega até nós, a gente pensa, como é que eu posso me transformar? E trazer toda a realidade que acontece ao nosso redor para nós mesmos, para a nossa realidade. Porque muitas vezes, quando nós vamos para uma palestra,
ou estamos em algum lugar que alguém está falando sobre um assunto específico. Muitas vezes nós pensamos, poxa, meu marido podia estar aqui, ou isso daqui era para minha filha ouvir. Então a gente começa a pensar nas outras pessoas, mas na verdade, quem está na palestra, quem está no estudo, é quem precisa ouvir. Porque nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver. Então, muitas vezes a gente pensa, poxa, era para meu filho estar aqui e ouvir essa palestra. Mas aí começa o seu processo de transformação íntima. Porque você tem que levar essa palestra para a sua família. Você tem que levar essa palestra para o seu ambiente de trabalho, para o seu ciclo de amigos. Mas vai chegar lá e fazer outra palestra? Não. Através do que a gente lê em um livro, de uma palestra que a gente ouve, a gente vai mudar as nossas atitudes. E a partir dali, vivenciar aquilo que nós ouvimos. E aí, as pessoas que estão em casa, as pessoas que você queria tanto que estivesse aqui, ela vai ver o que ela precisa transformar nela através do seu comportamento. Então, sempre que a gente estiver em algum lugar, que a gente ouvir algo que a gente acha que outra pessoa teria que ouvir, a gente tem que mostrar através das nossas atitudes que é possível fazer diferente, que é possível fazer melhor a cada dia. E nesse processo, né, que nós vamos tentando fazer melhor a cada dia, até logo no começo desse capítulo, né, que é o capítulo o que se pode transformar intimamente, ele vai trazer uma questão do Livro dos Espíritos, que é justamente sobre o egoísmo. E nessa questão, que é essa, assim, a 913, ela vai falar sobre, eu quero até pedir uma desculpa para você, a pergunta que eu falei anteriormente, que Kardec pergunta para os espíritos, por que já não criar os espíritos perfeitos, é a pergunta 119. E nessa 913 ele vai perguntar qual é o vício, né, que é mais radical para o ser humano. Qual é o vício, qual é a dificuldade que é mais difícil de mudar no ser humano? E a espiritualidade vai dizer, nós já respondemos diversas vezes, o egoísmo. Porque o egoísmo, ele é relatado por diversos espíritos como a grande chave da humanidade. E nessa resposta ele vai dizer, se a gente quiser entrar na vida futura em uma condição melhor, busquemos de tratar o egoísmo. E no decorrer dessas perguntas, que vai até ali a 917, ele vai tratar sobre esse assunto do egoísmo. E o egoísmo está diretamente ligado à questão da reforma íntima. Porque todas essas transformações que nós precisamos fazer, a espiritualidade, inclusive, vai nos alertar em relação a isso. Ele vai nos dizer que se a gente for procurar no íntimo, na origem dos nossos vícios, da nossa dificuldade, vai estar o egoísmo. E esse sentimento está muito atrelado à questão material. Ele é um sentimento que está muito ligado ao ser humano, justamente por causa desse passado, onde era necessário defender a vida com a questão material. Mas só que nós recebemos hoje, não só pelo próprio Jesus, mas por uma diversidade de espíritos que vêm se comunicar conosco, nos alertar dessa nova vida. E que nesse processo de luta, nesse processo de fazer melhor, inclusive, Jesus já vai, ele sabendo das dificuldades, ele vai nos alertar. Vai estar lá em João, no capítulo 16, ele vai falar, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E quando a gente para poder pensar nisso, refletir sobre as palavras, é Jesus acreditando na gente, acreditando que é possível fazer essa transformação, porque ele veio dizer, eu venci o mundo. Mas muitas vezes a gente tem esse pensamento de, mas ele era Jesus. Jesus ele veio aqui em corpo para mostrar o que é possível fazer nas condições que nos encontramos. Porque se ele viesse na sua glória de um Cristo, aí sim a gente poderia dizer, não, mas aí ele
chegou em um nível, ele fez questão de estar aqui como um igual a nós, para poder mostrar o caminho das flores, o caminho para conseguir realizar toda essa transformação que nós necessitamos. E toda a transformação, ela é inteligente. A transformação, ela exige a nossa atenção, porque tudo que transforma na natureza é para o nosso crescimento. Não é porque é um Deus sádico, é para o nosso crescimento. Porque quando os problemas aparecem, eles vêm desenvolver a potencialidade do espírito. Então, essa reforma íntima não é um pensamento antigo que a gente tinha, onde a gente iria se transformar intimamente e depois ficar sentado lá no céu, ouvindo os anjos tocando harpa. Não, a transformação íntima ele vem para desenvolver as potencialidades do espírito. E vai estar atrelada a dois fatores, porque a reforma íntima ela vai servir como um resgate para muitas coisas que nós fizemos no passado, para situações que nós envolvemos, e também vai servir de preparo para missões mais importantes no futuro. Porque muitas vezes a gente até olha com um olhar de injustiça, quando a gente não para poder entender a dinâmica do universo, achando que alguns problemas que nós passamos, que situações que nos são dadas, são que nós não merecíamos aquilo. Se a gente tentar fazer um exemplo aqui, né, uma abstração, e a gente pensar, por exemplo, em duas salas. A gente tem uma sala que está toda limpa e a outra igualmente limpa, cheirosa, brilhando e tudo mais. E são separados dois grupos. Um grupo vai para a sala A, um grupo vai para a sala B. Foram passadas instruções de manutenção, de como manter aquela sala, de deixar tudo ok, para as duas turmas. Mas digamos que a primeira turma, ela estava conversando, não quis saber, e começou a bagunçar. Comia, jogava as coisas no chão, passava a mão suja na parede, e a primeira turma, ela mantinha ali a sala limpa, organizada, comia, jogava no lixo. E aí, percebendo que aquela turma estava apta para poder ir para um lugar melhor, eles são convidados para ir para um lugar melhor. Já outra turma, quando entra na sala e vê aquela bagunça, tudo sujo, tudo imundo, tudo jogado pelos cantos, aí o instrutor vai dizer para eles, olha, é necessário que essa sala fique limpa. Vão passar as instruções, vão passar tudo mais. Aí vai ter aquelas pessoas que vão entender, que vão dizer, realmente, nós não deveríamos fazer isso. Nós vamos precisar limpar a sala. E vai ter outras que vão ser mais rebeldes ainda e vão querer continuar sujando a sala. Essas pessoas, os instrutores vão pedir que vá para outra sala, que é uma sala também que já estava suja, e aquelas pessoas que começaram a despertar e ver que a sala estava suja, elas vão começar a limpar a sala, começar a limpar e deixar tudo organizado. Quem passar de fora vai olhar toda a situação e pode achar injusto, vai dizer, poxa, tem uma pessoa, tem um grupo ali que está numa sala limpa, fazendo do bom e do melhor. Tem um grupo que está aqui trabalhando e limpando a sala. Não era para outro grupo estar aqui limpando, mas aí a gente vai entender que nós somos responsáveis pelo mal que causamos. E por isso é necessário essa reforma íntima. Porque eu não posso bagunçar, eu não posso causar desordem e deixar que outra pessoa venha corrigir. Nós vamos encontrar ali no livro Transição Planetária, o Manuel Filomeno vai nos falar, justamente desses espíritos que estão vindo das Pleiades para poder nos ajudar, de espíritos como os filósofos gregos que estão reencarnando para poder ajudar a humanidade. Mas nós sempre precisamos ter em mente que ele está vindo para nos ajudar. O quarto que nós sujamos, nós vamos precisar limpar. Nós vamos precisar pegar as nossas mãos e fazer essa reforma.
E aí a gente deu esse exemplo do quarto. Mas claro que nós vamos traduzir para os sentimentos. As pessoas que nós ferimos, as pessoas que nós desvirtuamos, os bens que chegaram em nossas mãos, que nós malbaratamos, que nós deixamos para depois, que nós tratamos com indiferença. Tudo isso nós vamos precisar fazer aquele processo do quarto, que é fazer essa limpeza. E aí está apto para continuar essa caminhada, para continuar essa reforma que só vai trazer felicidade para todos nós, que vai fazer com que onde nós sejamos luz. Porque esse é o grande objetivo, é que essa reforma nos transforme como um ponto de referência. Nós estamos em um planeta de provas e expiações, passando por um processo de transição. Mas tenhamos em mente que nós somos essa luz, que vai brilhar e fazer com que tudo seja diferente. E aí nós vamos pegar, né, o exemplo de Paulo, de Maria de Magdala, que no processo de transformação íntima, eles procuraram o trabalho, eles procuraram auxiliar o próximo, mesmo com toda a diversidade. Então, se nós estamos em dificuldade, nós estamos tentando fazer a nossa reforma íntima, a primeira coisa que nós precisamos é justamente nos doar, esquecer um pouco de nós e nos doarmos, onde quer que nós estejamos. Não precisa estar em uma obra gigantesca, ajudando 500 crianças. Na sua família, é saber ouvir, é utilizar todas essas virtudes que nos foi dada para que a gente possa fazer o melhor. Tratar da paciência, da resiliência, do saber escutar, do perdão. A prática desses sentimentos são os itens que vão fazer com que a nossa reforma íntima de fato aconteça. E essa reforma íntima ela é constante. Ela é constante até que a gente consiga entender esse nosso potencial. Porque das transformações são uma curta fase. Porque uma vez essa reforma íntima sendo efetuada, nós vamos viver em felicidade constante para o resto da eternidade. Então é um preço muito, muito pequeno, muito curto, para que a gente possa fazer melhor cada dia. Então, a vida e o tempo são os seus melhores doutrinadores. A vida lhe ensina a fazer bom uso do tempo. Por outro lado, o tempo lhe ensina o valor da vida. Que toda reclamação se transforme em oração. Que todo sofrimento se transforme em alívio. Que toda fraqueza se transforme em fortaleza. Que toda perturbação se transforme em paz. Que toda carência se transforme em amor. Fique com a graça do Senhor. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita. A partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022.
Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.